Fala, meus amigos do IbranjoCast, estamos aqui para mais um episódio, mais uma entrevista, mais uma mesa onde nos reunimos para falar a respeito das coisas do Senhor, acerca das coisas do Reino. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a nossa líder, ministra de louvor, Tamires Costa Rezende Brandão, é isso? Muito bom estar com você aqui, Tamires. Que honra ter a sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite, mesmo em meio à agenda aí cheia de compromissos, né? De trabalho, célula, são as coisas relacionadas ao ministério, mas agora conseguimos marcar, estamos aqui e eu tenho certeza que será muito bom para a galera que está assistindo, você que está assistindo o IbranjoCast, você será brindado com um grande conteúdo, com conteúdo incrível que vem diretamente do céu. Muito bom ter você aqui, irmã. Amém, eu que agradeço, né, por essa rica oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido no Senhor e conversar aqui, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, né, tendo uma mesa aqui compartilhada. É muito bom isso. É isso aí, irmã. Muito bom ter você aqui. Eu vou iniciar perguntando a respeito da forma como você conheceu Jesus, né? Como você conheceu Jesus? Como foi esse teu encontro para chegar até onde você está hoje? Quero que você conte um pouco do seu testemunho. Da Tamires que não conhecia Jesus para a Tamires que conhece Jesus agora. Amém. É uma longa história. Pode tentar encurtar aqui, né? Então, desde pequena, assim, né? Mais nova, tive aí... tive contato com a igreja, né? Com o Senhor ali. Meu pai, ele, quando teve um momento de estar ali, né, firme no Senhor, ele levava pessoas para a sala da nossa casa e assim, viciados eram libertos. Uau, sério? Sim, eu já vi pessoas... Tipo uma célula, então. Sim, era uma célula assim, sabe? Caramba. Ele fazia ali um momento ali de oração e assim, a gente já viveu experiências muito, muito tremendas, né? Na caminhada ali, na nossa sala, na verdade, da nossa casa. Então, eu tive muito contato com isso quando pequena, né? Infelizmente, aí nessa caminhada, né? Meu pai se desviando. E como eu era criança, eu ia e junto com ele, né? A igreja. E quando ele não ia, eu não estava presente também na igreja, enfim, nesse contexto. Mas, com 9 anos, eu tive uma experiência muito marcante que... pegou fogo. Eu morava em frente a uma estação da Light, né? Caramba. E aí essa estação pegou fogo, pegava fogo, ele mexe. Mas esse dia pegou fogo e o fogo estava subindo, se alastrando. E ali eu fui batizada em línguas. Eu comecei a orar em línguas com 9 anos de idade. Caramba, no meio do fogo. Em línguas. E quando eu comecei a orar em línguas, aquele fogo subiu assim, e abaixou. Totalmente, assim. E aí os bombeiros conseguiram controlar aquilo ali muito rapidamente. Uma coisa que eles estavam já, assim, muito preocupados. Estava se alastrando fogo. E eu tive essa experiência com 9 anos de idade. Eu abracei meu pai, assim, comecei a orar em línguas no ouvido dele ali. E foi uma experiência muito tremenda, muito forte, muito marcante. Então, eu desde pequena tive contato com o evangelho, mas nessas indas e vindas, né, eu acabei... na minha adolescência, estando fora da igreja, né? Meu pai nesse momento estava fora, e eu também estava fora. E graças a Deus teve evangelismo, né? Lá o pastor fez o evangelismo lá na praça, em frente a uma praça onde eu morava, na praça, né? Onde eu morava ali, eu morava em frente de uma praça. Meu pai pediu para chamar, né? O pastor. E ele estava precisando naquele momento de uma oração e ele falou, minha filha, vai lá embaixo e pergunta quem é o pastor, pede para vir aqui em casa para orar por mim, porque eu tô precisando de uma oração. Aí eu fui lá embaixo e perguntei quem é o pastor e tal. Aí estava lá o nosso pastorzão. Né? Ah, que maravilha. Ele estava até dentro de um ônibus, a gente tinha um ônibus aqui. Muito legal, da década de, sei lá, 50, 60. Então tinha um ônibus da igreja. Tinha um ônibus. Caramba. Aí o pastor estava dentro do ônibus lá, arrumando as coisas. Eu falei, pastor, será que você poderia ir lá em cima, lá em casa, orar pelo meu pai? Ele foi lá, orou pelo meu pai. E
E não só orou pelo meu pai, mas uma coisa assim, aquilo ali me mexeu, me chocou de uma forma assim, me impactou de uma forma muito grande. Que ele falou, olha, mais tarde eu busco vocês para ir à igreja. E eu falei, não é possível, que ele é o pastor principal da igreja, ele deve ser um dos pastores da igreja, né? E vai vir aqui em casa buscar a gente. Tipo, meu Deus, deve ser uma igreja então bem pequenininha. E já era aqui a igreja, já tinha bastante pessoas. E ele era o pastor principal e ele ia lá, por um tempo ele ficou fazendo isso, ele ia lá em casa, buscava a minha família, trazia pra igreja, depois levava a gente. Então, E buscava a futura esposa do filho dele. Um homem de fé, né? Um homem visionário. Não, e assim... E o Mateus, tu viu o Mateus também nessa ida? Mas assim, o Matheus ainda era muito novinho, e ainda estava enfim, com a cabeça fora ainda das coisas de Deus, meio ainda conturbada, né? Enfim. Então, eu não estava muito prestando atenção nisso, assim, né? E aí, até que eu fui vindo à igreja, mas ainda com um pé cá, um pé lá, né? E meu pai, de novo, chegou para mim e ele já estava se firmando, né? Porque ele começou a vir, frequentar, né? Viveu um tempo muito bom ali na presença de Deus. E ele falou para mim assim, um certo dia, filha, olha só, imagina só que tem um telão na igreja e coloca um telão de você no sábado, na farra, saindo, dançando, e coloca esse telão lá na igreja no domingo. Como é que você se sentiu? Eu falei, pai, Deus que me livre. Eu já fiquei pensando, meu Deus, me gravaram, meu pai vai botar lá na igreja, todo mundo vai me ver, vai me vergonhar. Então, meu Deus, pai, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Aí ele, não, só quero te trazer para a realidade e dizer para você que Deus, ele te vê em todos os lugares. Então, se você seria vergonha das pessoas, você não vai ter vergonha de Deus, então você precisa tomar uma posição, não dá para você ficar lá e cá. E aquilo ali, nossa, me tocou. E aí, um certo carnaval, né? Eu, infelizmente, com essa cabeça ainda meio virada, e eu acabei, né, bebendo ali, né? Porque eu não nasci para isso, mas acabei que bebi e tava bem alterada ali, assim, passei muito mal e eu achei que eu ia morrer naquele dia. E eu só sei que eu vim no carro, assim, um colega me trouxe para casa e eu fiquei falando, meu Deus, eu vou morrer, que vergonha, eu vou morrer assim. Minha mãe vai me falar assim, nossa, minha filha morreu de coma alcoólico. Nossa, eu ficava assim, sabe? Aquilo tudo passava na minha mente. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, amanhã eu vou pra igreja e essa foi a última vez que eu fiz esse desgosto pra você. Você nunca mais vai ver eu botar uma gota de álcool na minha boca e nem fazer nada disso que te entristece. Esse é o último dia. E foi. Você tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão, eu fui da igreja. E justamente uma decisão, porque cantou aquele louvor, a decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural, eu quero a revolução do seu poder em mim, Senhor. E aí, justamente naquele momento que eu tava querendo tomar aquela decisão, e eu me converti ali. E eu falei, Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero você. Eu só quero a sua presença, eu preciso muito de você, eu preciso da sua intervenção, do teu poder em mim, Senhor, da tua revolução na minha vida. E desde lá eu me apaixonei, me aliancei, casei com ele. Nunca mais, até que ele venha. Amém. Eu decidi ser noiva de Cristo, né? E foi a melhor das melhores decisões da minha vida. Amém. É muito bom ver uma pessoa com essa paixão por esse amor, sabe? Carregado de amor, falando, eu sou a noiva de Cristo. Status, noiva de Cristo. É isso. Não tem status melhor, como igreja, né? E quem cantava essa música? Era a pastora? A pastora! Eu consigo imaginar a pastora cantando essa música. A nossa pastora, ela era ministra de louvor. Verdade, o pastor também foi ministro de louvor. Muito tempo aí levaram a adoração na igreja, foi uma benção, Foi um momento muito abençoador. Benção mesmo. Honra pura. Eles têm unção de Deus, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que faz muita diferença, né? É verdade. Era benção, hoje chama benção, embora eles falem, ai meu Deus, era só misericórdia. Não, pô, era benção pura. Temos alguns vídeos aí no nosso canal do YouTube, vocês podem ver nos vídeos antigos, hein? Eles têm a unção de Deus. Amém, verdade. Você viu, eu fui alcançada através dessa ministração, desse momento de louvor, desse momento de
E eu nem imaginava que, assim, porque eu não tinha essa ambição de estar no louvor. Meu pai que falava comigo assim, você canta, Dal, vocês cantam. Porque desde pequenininho eu brincava de cantar com a minha irmã e tal. Minha irmã também canta, em nome de Jesus vai Você também canta, né, irmã da Tamires, Carol? usar esse dom que Deus deu pra ela, pra glória de Deus. Amém. Engraçado, porque Deus, ele realmente ele derrama o dom, né? No caso, o dom do canto, mas ele te unge para poder fazer aquilo, né? Para executar essa função, para abençoar o corpo. Exatamente, porque eu tava brincando ali, sabe? Sim. E meu pai falava, olha, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. Aí eu falava, não, pai, eu tenho jeito pra isso não sei o quê. E aí eu ficava, até que vai ser legal. Aí eu ficava cantando em casa. Aí, mas não tinha essa ambição. Mas eu fui alcançada, assim mesmo, tocada no momento de louvor. Uau. Legal, né? Assim, Aleluia, que bênção, né? né? E depois eu Maravilhoso. segui esse instrumento, eu creio, né? Sim, de fato é. Deus, Glória a Deus. pra depois fazer isso com outros, né? Sim. Como Deus faz, né? Que maravilha. E você hoje está imersa nesse assunto do louvor e da adoração. O Senhor te chamou para isso, para ser uma ministra de louvor, para tocar vidas através do louvor e através da adoração. Você transmitiu até pouco tempo atrás na nossa igreja local uma mensagem a respeito disso. E eu queria que você falasse um pouco a respeito da diferença entre louvor e adoração. E o que é louvor e o que é adoração. Amém, amém. Vamos lá. É um assunto, né, um pouco extenso, mas é algo que, na verdade, a gente vai descobrindo, a gente vai vivendo, experimentando e conhecendo, né, essas realidades. Mas, sobretudo, antes eu queria trazer aqui que louvor e adoração são conceitos diferentes, né? Não são a mesma coisa, embora estejam entrelaçados ali, né? Aonde acontece louvor na Bíblia, acontece adoração, né? Então, assim, quando você vê o louvor, quando você vê a adoração na sala do trono, ela é expressa através do louvor, através da música, né? Sim. Mas o louvor também não é só música. Então, vamos lá. Louvor e adoração são conceitos diferentes. A adoração está mais ligada ao interior, né? Algo que acontece dentro de nós. É algo que é uma resposta àquilo que você compreende de quem Deus é, né? A revelação que você tem do Senhor. Você responde com a sua vida, né? Então, é algo que acontece mais de dentro para fora. E o louvor é uma expressão, né? As formas como que você... tem várias formas de você expressar a adoração. E uma delas é o louvor. E dentro do louvor existem várias formas de você expressar esse louvor ao Senhor também, né? Então, o louvor é algo mais externo, é algo externo. É algo que você pode estar, por exemplo, né? Esse é um exemplo muito bom. Você pode estar adorando ao Senhor com seus olhos fechados, separado. Mas você não pode estar louvando ao Senhor com seus olhos fechados e parados. Porque o louvor, ele requer movimento, ele requer expressão. A mesma coisa, eu falar assim para você, Gabriel, você olhar para Amanda e olhar para ela só e ficar olhando. E falar assim, eu tô te louvando, eu tô te elogiando, porque louvar é elogiar. Ela não vai saber que você tá elogiando ela, porque você só tá olhando. Agora você fala como você é linda, como seus cabelos são lindos, como você é inteligente, como você é bela. Você está expressando aqui. Quando expressa além do sentimento, né? Além, quando você põe para fora. Então, assim, eu queria deixar um recado aqui muito bom. E isso é um assunto muito legal para a gente deixar num outro momento. É que você não tem como louvar ao Senhor sem você se movimentar. Sem você expressar isso de alguma forma, seja cantando, seja gritando, seja dançando, seja batendo palmas, seja declarando palavras para Ele. Então, o louvor, ele requer uma expressão física. Corporal, né? Corporal, A gente exatamente. está sempre expressando algo, sempre se movimentando. Requer Erguer as mãos, se ajoelhar, são Sim. formas... Você vê que os louvores na Bíblia, eles são todos expressões físicas. Cantando para o Senhor. Davi, quando veio trazer a vida, dançando,
né? Então, assim, o louvor, ele é uma expressão física, né? A adoração é algo mais interno, intrínseco, uma transformação, algo que acontece dentro de você, e isso é expresso, né? E tanto que a adoração, ela é você responder com a sua vida a revelação que você teve do Senhor. E uma coisa que a gente acha que é adoração, a gente fala muito isso, não é errado você falar, mas é um conceito muito pequeno. Do estilo de vida, né? É, do estilo de vida, a gente fala. A adoração é um estilo de vida, né? E como a gente está conversando aqui, estilo de vida é algo que, assim, você pode ter ou não ter, sabe? Eu tenho um estilo de vida, você pode falar, eu tenho um estilo de vida fitness, que eu tô lutando para ter, né? Eu tô lutando muito para ter também. Você já consegui ver, Mano, em nome disso. Vamos vencer. É um estilo de vida fitness. Mas a adoração, ela acontece assim como a vida acontece, né? Então, você adora e a sua vida é adoração. Então, a palavra fala que você tem que oferecer o seu corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sacrifício. Qual era a forma de adoração estipulada no Antigo Testamento? Entrega de sacrifícios. Entregar sacrifícios ao Senhor. Então, a adoração, ela é você se oferecer como um sacrifício, você entregar a sua vida sem reservas para o Senhor, você se render, se prostrar, né, o prosqueno, na verdade, né, prostrar-se diante do Senhor, né, e então, assim, adorar o Senhor, adorar é a vida, né, como a gente estava falando. Em todo momento, em todos os lugares acontece adoração. Sim. Nos bares, nos estádios de futebol, nos shows, nos espetáculos de teatro. Você pode ir ali na praça, está acontecendo adoração. Seja uma bebida, seja alguém, né? Acontece que é o que nós adoramos. E o que nós adoramos vai ser aquilo que nós vamos nos assemelhar. Salmo 115 vai dizer isso pra gente. Né? Vocês se tornam semelhantes àquilo que você adora. Então, você é aquilo que você adora. Né? Você se torna semelhante àquilo que você adora. A gente vai ver lá em Gênesis 1:26. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Gênesis 1:27, a imagem do Senhor ele nos criou. Ele não fala mais a semelhança. Porque a semelhança ela é adquirida à medida que a gente contempla, à medida que a gente adora, à medida que a gente conhece o Senhor. Então, a adoração é a nossa vida. Nós somos criados para ser adoradores. Sim. Fomos criados para ser adoradores, né? E isso é o nosso culto racional, né? Sim. Então, a gente se dispõe, nós nos dispomos como sacrifício. Sim. Né? E na Bíblia a gente tem um exemplo que Abraão ele foi entregar o filho dele como sacrifício. E isso foi uma grande dificuldade para ele, né? O Senhor estava ali tratando ele. E no caminho que Abraão estava levando Isaac, o Senhor falou, não, você já demonstrou que de fato não está com o coração nele, em outras palavras, né? Você não precisa fazer isso. Sim. E muitas vezes nós não queremos nos colocar como um sacrifício, né? Não queremos nos entregar de fato para o Senhor, porque os outros amores, eles são muito mais pulsantes, eles são muito mais barulhentos em nossa mente do que a nossa real entrega, né? E, de fato, nós precisamos colocar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser como um sacrifício, né? Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Engraçado que essa palavra do culto racional, nessa passagem, é latreia, que significa adoração. Adoração é em sua expressão de serviço, né? Latreia. Então, culto racional. Então, a forma de você adorar é oferecer a serviço do Senhor o seu corpo, a sua vida, sabe? Então, o adorador, ele serve, né? Sim, ele se entrega a serviço do Senhor, né? Ele entrega o seu corpo como a sua vida, né? Como a serviço do reino, né? Isso é adoração. O maior exemplo é Jesus, que não usou como usurpação de ser igual a Deus, mas antes mesmo ele se esvaziou de toda a sua glória, desceu aqui na terra e
foi semelhante aos homens, né? E Jesus, ele foi o maior exemplo do próprio Deus em entregar o seu filho, né? O seu próprio filho. Como somos, Abraão e Isaac foi uma sombra daquilo que o próprio Deus fez em Cristo, né? Sim. E esse é o culto racional, é a entrega ao serviço, e o Senhor nos quer por inteiro, né? Sim. E quando a gente fala de louvor, de adoração, a gente entende que a igreja, ela passou por um processo de compreensão desse assunto, né? Podemos dizer que hoje a igreja entendeu o que de fato é louvor e adoração. E quando eu falo igreja, eu não falo da nossa igreja local, né? E não falo também da igreja do Brasil, eu falo da igreja como um todo, né? Será que nós estamos começando a compreender o que de fato é isso? Olha, eu posso te dizer assim pela minha percepção, né? Não generalizo, né? Mas eu lidero o ministério há uns 8 anos, mais ou menos, né? E eu sempre fui muito curiosa e sempre quis me aprofundar, né? Nessa seara da adoração, do louvor, né? Buscar informação sobre a maneira correta de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, né? Nesse ministério. O que é adoração, né? O que é o louvor, como fazer da forma correta, como conduzir a igreja para esse lugar, né? E eu sempre tive no passado muita dificuldade de encontrar material em relação a isso. E hoje eu vejo assim bastante assim quantidade de informação. Sim. Muita riqueza, né? Muita riqueza. Nossa, e assim, eu vejo assim, que hoje eu tenho muito mais informação disponível, né, para mim, para quem quer, né, tá nas redes sociais aí, mas de livros, de conteúdos, de literaturas, de podcasts, sabe, de vídeos, de cursos. Então, assim, antes, assim, eu tinha muita dificuldade de achar um curso que falasse especificamente até sobre o ministério de louvor, né? Sobre esse ministério na igreja, sobre como conduzir isso, como viver esse ministério. E hoje, assim, tem bastante. Eu fico até assim, nossa, mas tem desse pessoal aqui que é bênção, desse também, eu tenho que escolher um. E assim, hoje, sim, eu acredito que a gente tem crescido nesse entendimento. Você se vê muito falando mais sobre sacerdócio, né? Se vê muito mais falando sobre a verdadeira adoração, a adoração sendo a nossa vida, sobre contemplação, né? Verdade. Usar o Senhor. Então, acho que o Senhor tá derramando desse entendimento pra gente aí, tá abrindo, assim, as comportas do céu com essa revelação. Sim. E o povo tá atento, sabe? E tem disseminado essa revelação, esse entendimento que o Senhor tem derramado. E eu tô aqui, eu tô falando tudo e também tô buscando, né, para poder ser... E compartilhando com os irmãos. Estamos tendo essa rica oportunidade. Amém. Tamires, eu queria falar um pouco também sobre músicas, canções. Quais são as canções que mais marcaram a sua vida? Né? Você citou uma canção aqui que foi no momento que você se converteu, né? Decisão. A decisão. Qual é o louvor, qual é a canção de fato que mais marcou a sua vida? E eu digo, quando você conheceu Jesus, e qual é a canção que mais tem marcado a sua vida nesse momento, né? Amém. E, tipo, antes de falar isso, eu queria só fazer abrir um parêntese aqui, né? Que Sofonias 3,17 fala que o Senhor, Ele canta, Ele cantará e se alegrará conosco. Então, assim, o Senhor, Ele ama a música, né? A gente não pode também, vamos dizer, a palavra... Menosprezar e falar, adoração não é música, e música é só música. Não, música é uma ferramenta poderosa de adoração, é uma expressão linda que o Senhor ama e Ele tem muito carinho e apreço por essa expressão. A própria criação reflete músicas, canções que a gente ouve o tempo todo, passarinho cantando, o mar, e ao mesmo tempo o céu. Exatamente. Que tem um vento que também balança as árvores, é muita sonoridade, né? É tudo muito sonoro. E na sala do trono acontece música o tempo todo, né? Sim, 24 horas. Música. Quando o Senhor vai falar lá em Amós, Ele vai dizer que Ele tem saudade da tenda de Davi.
E a adoração prestada na tenda de Davi acontecia também com música. Uau, que interessante que marcou o próprio Deus, né? Sim. Ele tem saudade da adoração da tenda de Davi. E falando sobre Davi também, Sim, que não tem como falar de adoração e não falar de Davi. verdade. Um adorador segundo o coração de Deus, é uma inspiração pra gente, né? E eu acredito muito, assim, como a gente estava falando que a adoração é a revelação, né, daquilo que a gente conhece de Deus, eu acredito muito que Davi, ele teve um vislumbre, sabe? Um vislumbre da sala do trono, ele teve um vislumbre de Jesus, porque Salmo 110:1 vai dizer, Davi vai dizer, eu vi o Senhor falar ao meu Senhor, sabe? Senta-te à direita do trono, até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quem é o Senhor que o Senhor viu falar com o Senhor, sabe? Uhum. Então, O Senhor, eu que o vi Senhor o Senhor falar ao meu Senhor. Então, ele viu Deus falando com Jesus. uau, E aonde que Jesus e Deus estão? teve uma Na revelação. sala do trono. Então, eu acredito que ele tenha visto a sala do trono, porque ele reproduziu o tabernáculo, ele reproduziu a tenda ali, muito semelhante à adoração que acontece na sala do trono hoje, sabe? Então, eu acho que, assim, é isso. Eu não sei o que comecei a falar de Davi, não, totalmente pertinente. Davi, ele entendeu o modelo de adoração que o pai espera, né? Sim. E porque eu compreendeu falei de isso. músicas, né? Total. Assim, música é algo que tá no coração do Senhor, sabe? Verdade. Tá no coração do Senhor. Então, por isso, a importância da gente ouvir músicas bíblicas, sabe? Sim. Porque a gente tem muito cuidado, até que vai... posso falar com meus irmãos? Claro, com certeza. Muitas vezes, né, os irmãos, eles pedem algumas canções e tal. E assim, a gente aqui não se preocupa com as músicas top 10, as que estão tocando mais na rádio, as que falam mais a alma, mas as músicas que Tem que ter um são filtro, né? bíblicas, né? Que falam, que comunicam a palavra de Deus, né? O salmista, ele vai dizer que as suas canções, que a sua lei seja o tema das minhas canções durante a minha peregrinação. Então, Amém. que a palavra de Deus seja o tema. Então, assim, a gente tem essa preocupação aqui, né? De escolher canções que são bíblicas, que provêm da palavra de Deus, né? E as minhas canções, as músicas que o Senhor utilizou ali para... que eu fui ministrada, na verdade, né? Que me marcaram muito. Foi essa da decisão, né? Que foi, Sim. poxa, muito marcante. A decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural, que é da Ludmila Ferber, né? Uma ministra também referência aí, que, né, tá com o Senhor já. Agora, mas marcou muito, né? Marcou muito. E, assim, são tantas, assim, mas nesse momento, uma canção até que eu tava hoje eu tava sendo ministrada por ela e que eu já escuto há muito tempo. Talvez muita pessoa não vai ouvir e quando forem colocar pra mim falar, nossa, Tamires gosta de estilos assim. É a Pulsante, da Ana Rock. Pulsante. Pulsante, né? Jesus, centro da minha vida. E tem um momento que ela fala, pulsante e radiante, brilhante, você é tão lindo. E assim, é um louvor que me toca muito, porque o clipe dele, né, são o Senhor quebrando os vasos de barro, Nossa, que sabe? top, é mesmo. E a palavra fala, né, que o vaso ele tem que se quebrar na mão do olheiro. Então eu me vejo ali me quebrando na mão do meu olheiro e falando, você é tão lindo, você é o centro da minha vida, seja o centro da minha vida do início ao fim. Toque em mim como brasas do altar, consuma-me. Então, assim, é um louvor de entrega, sabe? De vem aqui, faz o que você quiser comigo. Eu quero só estar com os meus olhos fixos em você. Então, é um louvor que eu tenho escutado bastante. E Milagres também, né? Como eu tava falando com você, do Juliano Som, ele canta essa música. Eu não sei se é dele ou se ela é traduzida. Ela é traduzida, é Miracles, mas eu não sei de quem é. Que fala que o Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Então, assim,
Canções que expressam quem Deus é, né? Que expressam quem É o Deus que cura, que faz milagres, que faz o cego ver, que faz o surdo e tá passando aqui. Ele é um Deus tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, mas ele tá aqui. Ele é tão acessível, né? Ele tá Ao mesmo aqui tempo. agora com a gente. Ele tá lá no meu quarto, quando eu coloco o fone ou quando eu coloco a música. E eu quero, assim, sabe? A música me ajuda muito a ter essa consciência da presença, sabe? Colocar louvores que declaram quem ele é. Traz muito essa fé no meu coração, sabe? De trazer, de declarar a consciência ali. Eu gosto muito também de colocar um soaking, né? Soaking. Sim, nossa. E abrir os salmos e começar a cantar os salmos. Aquela melodia ali. Não tem ritmo. Se alguém vier, ele vai falar, quem é essa Tamires? Mas eu amo oferecer para ele também as minhas declarações. Declaração de amor, né? As dos salmistas, né? E as minhas também. Amém. Qual o versículo que mais marcou a tua vida? Então, um versículo que tem, assim, tocado muito no meu coração e que tem marcado muito e que eu tenho perseguido viver essa realidade é o Salmo 132, verso 1 e 2, que fala, lembra do teu servo Davi, que disse que não iria para sua casa, não faria sua cama, não daria sono aos seus olhos, nem descanso às suas pálpebras, até que achasse um lugar para a tua presença. Então, esse salmo tem sido a legenda da minha vida. Amém. Esse é meu anseio. Não dá descanso aos meus olhos, não dá sono às minhas pálpebras, não dá mole para mim, até que a presença encontre lugar em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu fizer. Amém, mano. Nossa, se o tempo não fosse tão restrito, a gente poderia ficar horas falando sobre adoração, porque é um assunto que flui com tanta facilidade de você, que você fala com tanta facilidade, com tanta propriedade, autoridade, que de fato é algo contagiante, né? Eu tô aqui ouvindo e se identificado ao mesmo tempo. Tenho certeza que quem tá também ouvindo em casa, ou na hora do almoço, no trabalho, também está sendo edificado, né? Porque é muito impressionante quando o ministério não é apenas um serviço que você faz na igreja, mas como é algo que o Senhor colocou dentro de você e que faz parte de você. É uma extensão do seu corpo, né? Da sua vida. A adoração é uma extensão da sua vida. Quem é a minha vida. O próprio Cristo, né? Amém. 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 E o que você poderia deixar de conselho para ministros de louvores? Ministros de louvor, né? Ministros de louvor, não ministros de louvores. Pessoas que olham para esse lugar, né? De estar ali em evidência, exposição, sendo ali pessoas que, né? Eu aprendi que o ministro de louvor é um facilitador da presença, né? Então ele está ali facilitando que a igreja entre naquele lugar, de alguma forma. Pessoas que querem estar nesse lugar, pessoas que querem estar ali no ministério de louvor. O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, esse é um assunto que eu tenho, né, mergulhado, mas eu, assim, para mim a saciedade, eu tô só na beira. Eu sei que tem muito mais e eu quero muito mais, quero conhecer muito mais. E, na verdade, não somente para eu passar para outros, né, mas primariamente para que eu viva de forma plena, né? Amém. A adoração na minha vida. Mas algo que eu, assim, acho que é de grande relevância e que a gente, como ministros, pode ter essa consciência, né? É de que nunca queira roubar a glória de Deus, né? Amém. Nunca queira a glória do Senhor para si. O Senhor tem que ser a evidência. Ele tem que ser... até estava lendo hoje Colossenses 3, né? Fala, você está morto. E agora a sua vida se esconde em mim, esconde atrás de mim. E quando eu for manifesto, a sua vida vai ser manifesta também em glória. Então, assim, a gente tem que morrer. Ministros de louvor, morram.
A gente precisa morrer para si. É um convite à morte, né? Convite à morte, porque o Senhor, a vida de Cristo é que tem que aparecer em nós, sabe? O Senhor é que tem que aparecer. As pessoas têm que olhar pra gente e não ver a gente. E não ver a Tamires, a minha voz e tal. Mas eles têm que ver a vida de Cristo em mim, sabe? Como eu já ouvi, não sei, em algum momento, em alguma ministração falar que a gente precisa ser sal para dar sede nos outros. A nossa vida tem que dar sede, provocar sede. Então, que os ministros têm que provocar sede, que as pessoas olham. A gente só é um condutor dos olhares para Cristo. Amém. A gente precisa pegar esses olhares, a gente precisa pegar a igreja e falar, vamos olhar para Jesus juntos? Aqui, é para esse lugar que a gente precisa olhar. Amém. Sabe? Então, não queira roubar a glória de Deus. E uma outra coisa, não menos importante, na verdade, mais importante, é conheça Cristo, sabe? Mergulhe nele, contemple ele, que ele seja revelado para você. E que o que você faça ali seja apenas um resultado daquilo que você já vive no seu dia a dia. Porque não adianta, se você tentar performar no altar, você vai morrer no mau sentido, morrer espiritualmente, porque ninguém consegue sustentar algo que não é uma verdade, sabe? E não flui, porque a unção é que despedaça o jugo. Amém. E a unção só vem mediante a intimidade, só vem mediante a busca, só vem mediante, porque é Ele que libera. É Ele que libera o poder, a presença, a unção, provém dEle. Então, a gente só vai poder ser ministros que liberam a unção, que despedaça o jugo, né? Buscando ao Senhor. Quando Saul, ele procurou alguém para que fosse, para que tirasse aquele mal-estar, aquele espírito mal dele, né? Que ele estava ali atormentando ele. Veio aí um dos seus servos e falou assim, olha, eu conheço um homem que é belemita, que toca bem e que é temente ao Senhor, né? Então, ele pertencia a um lugar, ele tinha uma identidade, ele tinha um lugar que ele pertencia. Davi, né? Esse homem era Davi. Ele tocava bem, ou seja, ele era excelente no que ele fazia, que a gente também não pode menosprezar uma coisa em prol da outra. A gente precisa buscar essa excelência para fazer o melhor. Excelência técnica e, ao mesmo tempo, essa profundidade com Deus. Exatamente. E temer ao Senhor é o pássaro de duas asas, né? De duas asas. A gente precisa ter essa intimidade, se conhecer a Deus, porque a gente tem que falar de algo que a gente conhece. A gente não pode levar ninguém a um lugar que a gente ainda não foi, né? E a gente precisa conhecer a Deus. Então, quando ele tocou ali, né? Esse homem que conheceu a Deus, que tocava bem, belemita, o espírito maligno saía, né? Então, acho que essas duas coisas são muito fundamentais. Você conhecer a Deus, você saber quem Ele é, e você não querer glória para si, sabe? E também, né, essa perninha que eu puxei aqui, que também é muito importante, é a excelência musical. Buscar sempre fazer o melhor para o Senhor, né? Porque o Senhor é um Deus de excelência. Amém. Né? E se Ele deu esse dom, a gente tem que se aperfeiçoar e fazer o melhor para Ele sempre, né? Entregar o melhor ao Senhor. O melhor para Ele. Irmã, muito obrigado por essa presença, por estar conosco, por compartilhar tudo aquilo que você tem derramado no seu coração. Queria que você desse um último recado para quem nos assiste, para quem assistiu esse podcast e agora vai ouvir uma última mensagem antes de desligar e refletir dentro disso, né? O que você pode falar para a nossa galera, para a nossa audiência? Amém, pessoal. Que responsabilidade. Então, o que eu posso dizer é que busquem a fonte inesgotável. Que vocês sejam insaciáveis em buscar e conhecer essa fonte inesgotável que é o Senhor. Sempre tem mais, sempre há mais. O Senhor, ele é rico em derramar, sabe, da sua realidade, de quem Ele é. Então, busquem viver essa vida de adoração, façam essa reflexão no que estar mais investido o seu tempo, os seus recursos, o seu dia.
se tem mais a ver com o Senhor ou com as coisas dessa terra. Se nós esperarmos somente dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Sim. Então, pense nas coisas do alto, busque ao Senhor e seja insaciável, porque Ele é uma fonte de vida, Ele é uma fonte inesgotável, né? Então, é isso, esse é o meu recado. Espero que... Muito obrigado, irmã. Benção. Sejamos sedentos como a corça ser pelas águas. Amém. Obrigado por tudo. Tamo junto. Família e BranchoCast, muito obrigado. Vocês são uma benção. Obrigado por estar assistindo e que vocês recebam, né? E deixem sugestões de convidados. E aí, podem sonhar alto. Deixa a sugestão dos convidados. Verdade, vamos profetizar. Vamos profetizar aí, em nome de Jesus. Tamo junto, irmãos. Obrigado por tudo. Obrigado, irmã, mais uma vez. Estamos Obrigada juntos. a vocês, é uma honra estar aqui. A honra é nossa. Valeu, galera. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e tamo junto. Valeu. Valeu.